que não pode faltar no café da manhã é o cuscuz. É isso aí. Bom, e aí galera, eu já acabei já, vou tomar um café e vou recomendar alguns livros que eu achei da hora. Cara, é muito bom. Cara, eu tava lendo esse livro aqui, ele é muito da hora. Olha só, eu vou recomendar alguns livros. Cara, vocês pesquisem esses livros lá no site da Novo Tempo. Pesquisar no Novo Tempo. No Novo Tempo tem um canal que fala sobre Bíblia, sobre conhecimento, sobre coisas intelectuais. É uma maravilha, incrível demais, mano. Vai lá no canal Novo Tempo e vê se tem. Vai lá que lá você consegue. Vai aprender como é que se mexe no site e tal. Aí você vai conseguir adquirir esses livros aqui, ó. É muito bom, ó. A Chave da Virada. Esse livro, cara, eu gostei bastante. Ele fala sobre melhorar sua saúde emocional. Sim, fala bastante sobre. Por exemplo, às vezes você fez alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou aí você se sente culpado, ou aconteceu alguma coisa na sua vida. Isso, coisa que você sente tipo, um bloqueio emocional, que te impede de se comunicar, de ser bom na oratória, coisa que atrapalha você nos seus relacionamentos pessoais. Ou seja, tudo que envolve em relação ao emocional, esse livro ele relata bastante soluções cotidianas e realistas para você resolver na sua vida. É muito bom esse livro. É A Chave da Virada, galera. É bom. É um livro adventista também. Mas pra quem quiser ler, cara. Não tem esse negócio de exclusivismo não. Se você não é adventista, vai lá e compra também, mano. Isso que importa. O conhecimento é pra todos. Não deve ter essa como é que fala? Essa mente fechada, cara. Ó, esse livro foi escrito por um especialista em medicina. É um pós-graduado, psiquiatria e tal. Também foi, por Bruno Raso, que é um doutor em teologia. Doutor em teologia! Caramba, bicho é inteligente, né? Caramba, é o Rodrigo Silva, doutor, tá ligado? Recomendo bastante esse livro, olha só que legal, galera. Galera, também eu recomendo bastante esse aqui também. Esse é muito top, que é O Grande Conflito. É um ótimo livro. Aqui tem vários exemplos sobre. Aqui, cara, aqui é um livro mais apocalíptico, entendeu? Fala sobre a trombeta, as 7 mensagens angélicas. É muito bom. Que da hora. Fala bastante sobre a vinda de Cristo, os ensinamentos. Aqui está, entendeu? Olha, a linguagem aqui está de uma forma mais simples de entender. Então, é algo muito legal. Recomendo bastante também esse livro. Vai lá, mano, na Novo Tempo e pesquisa se tem esse livro aqui. Não é caro não, galera. Não é caro não. Esse livro não. A Novo Tempo, eles não cobram muito caro não, essas coisas. Também tem esse aqui, que eu ganhei também na igreja, eu ganhei. É um discipulado jovem. É bom, sobre discipular jovens. É muito bom. Aqui, Maranata. Olha só que benção. Incrível. É muito inteligente, interessante. Aqui fala muito sobre jovens. Sim, sobre jovens. Por isso que o nome é Discipulado Jovens. Aqui ele fala sobre como a gente deve se comunicar melhor com os jovens. Se você quer discipular jovens, aqui fala a forma como você deve se comunicar com os jovens, né? Por exemplo. Aqui tem algum guia prático, sim, muito bom. É um livro muito interessante. Muito bom. É muito bom isso aí. Sim, é isso. É isso. Porque os jovens hoje em dia estão muito confusos em relação à religião. Por quê? O que acontece? Muitas vezes os jovens eles tiveram experiências ruins no passado. E isso faz com que eles acabem colocando pré-julgamento na cabeça deles. O que é o pré-julgamento? Um preconceito, por exemplo. Pré é aquilo que ele acha na cabeça dele. Conceito é o que realmente é aquilo, entendeu? Pré é o que está na imaginação e através das experiências ruins que ele teve. Aí por isso que vários jovens se afastam da igreja, porque teve algumas experiências ruins. Às vezes é exemplo de pessoas da igreja que era para ser exemplo e acabam não sendo exemplo. Aí acaba que tem aquele bloqueio e aquela mentalidade repetitiva. Tem pessoas que é pior do que gente fora da igreja. Se você perceber,
é o mesmo padrão de conversa, cara. É o mesmo padrão de conversa. Mas não é assim, cara. Porque a igreja tem que ser nós. Nós mesmos é o templo do Senhor. É o santuário, como está em Salmos também. Então, esse livro fala bastante sobre o jovem também. O jovem da geração Z, com certeza. Exatamente. E é isso. Também, o que eu recomendo também é você sempre estudar a Bíblia, cara. Exatamente. Sempre estudar a palavra do Senhor. É o mais importante. Porque se vocês, sim, esses conhecimentos é bom. Vou deixar aqui claro também, para vocês no comentário, alguém no comentário dizendo que eu tô colocando isso aqui acima da Bíblia. Não tô colocando isso aqui acima da Bíblia. A Bíblia tem que estar aqui. E aqui é um conteúdo auxiliar, um material de estudo auxiliar, tá aqui. A Bíblia é aqui, ó, sempre aqui. E o conteúdo é aqui, ó. Tem que tá assim. Não assim. A Bíblia tá aqui a Bíblia. E o material de estudo tá aqui. A Bíblia sempre em primeiro lugar. Exatamente, é a palavra do Senhor. Recomendo a Bíblia, com certeza, né? Isso aqui, com certeza, né? A palavra do Senhor, com certeza recomendo. Recomendo você meditar muito na palavra. É muito bom também. Recomendo você fazer também, cara, algumas marcações aqui, ó. Faz algumas marcações para você entender melhor. Aí você faz a marcação no versículo. Aí você vai pesquisando na internet. Vamos lá, vou te recomendar o canal. O meu canal, por exemplo, meu canal, todo dia eu tô trazendo conteúdos top sobre a palavra do Senhor. Teologia, tal, exatamente. Ah, mas você não é formado em teologia. Mas um dia eu posso ser, cara. Teologia, cara, é o seguinte. Não existe um experto em Deus, cara. Deus é o criador de tudo, cara. Tem coisas que ainda os estudiosos ainda não sabem, por mais que estudam. Existem aqueles que buscam sim estudar Deus. Ou seja, Teo é o que? Deus. Logia, estudar sobre Deus. Sobre as criações de Deus, sobre o agir de Deus, sobre a palavra de Deus, entendeu? Então, a teologia não é como outras profissões. Não, é algo... Por isso que, por exemplo, o ministério pastoral, ele não é algo que consiga apenas com curso de teologia. Porque tem pessoas... Para você ser um pastor ou, sei lá, ter um ministério profético, alguma coisa, é algo dado por Deus. Sim, por Deus. E eu fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo respondendo o pastor Rodrigo Mussolini, que ele falou sobre a igreja adventista, que é uma seita, falando mal da igreja. Mas o meu vídeo não foi sobre atacar ele, foi sim colocar uma ideia, argumentação intelectual e respeitosa, que é o intuito do meu canal. Estudo, conhecimento e intelectualidade. Você nunca vai ver eu no meu canal gritando com ninguém, porque eu não sou assim, no pessoal e no vídeo também. Então é isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita inteligência emocional, cara, tá ligado? Dificilmente você vê eu gritando uma pessoa. Eu vou falar as coisas de forma lógica e argumentativa. Então é isso. O tolo, ele se explode, mas o sábio sabe edificar as próprias palavras. Olha, pega essa de código. Então, fala bastante sobre isso. Se você quer entender um pouco sobre os dons espirituais, vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 11. Ó, interessante, é muito interessante. Recomendo bastante. E recomendo, cara, você também fazer anotações. Olha que legal. Fazer várias anotações. Ó, anotar, tal. Entendeu? O vídeo que eu fiz ontem, eu estudei, cara, pra fazer o vídeo. É muito bom você estudar. É isso. Aí eu comecei a pedir o Espírito Santo a Deus que me desse sabedoria, né? Pra encher a minha mente, meu coração. Pra que eu comece a interpretar a palavra. Pra que até o meu escrever fosse conforme o Espírito Santo guiasse, tá vendo? Não coisas do meu ego, entendeu? Do meu orgulho, pra eu, nossa, eu vou escrever isso porque eu sou mais inteligente que tal. Nossa, eu vou arrasar. Não, é o Espírito Santo que tem que te guiar, até a forma que você escreve. Senão vai ser apenas algo para inflar o seu ego. Porque até na palavra fala, se somente está ocupado com outra coisa, seu coração, o Espírito Santo não habita em você. O que habita é outra coisa. Então, eu anotei, bem anotadinho. Olha só que bênção. Anotei aqui, ó. Olha, tá bonita a minha letra, cara. A minha letra tá muito bonita, cara. Olha que legal. Já evolui bastante, cara. Só falta melhorar mais minha ortografia, colocar a vírgula nas palavras, tudo. É importante. Mas o que importa é você estar começando, cara. É isso. É isso aí, mano. Olha, vou anotar aqui certinho. Não importa você anotar. Ó, aqui foi as argumentações que eu fiz, né? Com base na palavra. Com base nas pesquisas. Aí eu consegui fazer a argumentação.
Porque não é fácil, cara. Não é fácil não, cara. Você ter a argumentação da palavra, tal, pensar ainda, gastar um pouco de sua saúde mental. Pra você pegar tudo e colocar só aqui. Resumir tudo, pum, mastigadinho. Então, é importante sim o estudo bíblico, sim, exatamente. Qualquer ministério, ministério pastoral, ministério de pregação, requer sim estudo. Sim, requer estudo também. Mas Pedro é analfabeto. Tá, mas vou fazer uma pergunta pra você. Quem treinou Pedro? Cara, quem treinou Pedro? Aí eu vou fazer uma pergunta pra você, cara. Quem treinou Pedro? Jesus. Então, Jesus, ele recebeu a instrução. E os discípulos, os apóstolos. Antes ainda de receber o Espírito Santo. Jesus ressuscitou. Aí ele foi lá perto dele falar: ei, vou dar uma instrução pra vocês. Vai acontecer tal, assim. Aí o cara: mas você tem alguma... será que você tem alguma visão sobre o final de Israel? Ele: não, isso não lhe cabe saber. Isso não lhe cabe saber. Ó, tá vendo? Não cabe saber. Então, Jesus deu a instrução, o necessário. Aí depois o que aconteceu? Veio o Espírito Santo e tudo foi o Espírito Santo. E a obra começou a andar mais ainda. Porque no livro de Atos não existe a palavra amém no final. Por quê? Porque a missão ainda não se cumpriu. Vai se cumprir só quando Jesus voltar. E esteja preparado para a honra e glória do Senhor, você se salvar. Olha que bênção. E eu esqueci, eu sei não, eu tenho um problema de esquecimento. Eu esqueci de gravar isso, eu esqueci de ligar isso aqui, mano. Mas tá, amém, é assim mesmo. E pá, gurizada. E também, ó, galera, já cortei meu cabelo. Olha que legal, cortei meu cabelo. Top pra caramba. Cara, ontem não consegui gravar. Não consegui gravar porque eu cheguei um pouquinho atrasado na igreja pra fazer umas coisas. Aí aconteceu. Hoje é domingo, dia dos pais. Aí eu quero emendar alguns mais conteúdos legais de hoje. Tipo assim, e é isso. E cara, eu hoje acordei já com a canjiquinha assim. A canjica, olha que legal. Ó, que bacana. A canjica aqui, ó. Legal, a coisa do Nordeste mesmo. E é isso aí, galera. Aí, galera. Aí, tipo assim, lá pra de noite, eu vou pro culto. Eu vou pregar a palavra. Olha que bênção. Eu sou o pregador Hernandes, adventista cristão. É uma honra e alegria estar pregando a palavra do Senhor. E hoje, de noite, eu vou pregar lá a palavra. Vai ser uma bênção. Eu me preparei bastante, sim. E é isso. Só bora. E galera, tipo assim, galera. Aí, cara, eu quero falar, tipo assim, qual tipo de pregação eu acho mais legal. Bom, a pregação que eu mais gosto, o estilo de pregação, é a pregação expositiva, galera. A pregação expositiva, sim. Por quê? É uma pregação, é o estilo de pregação que você vai fazer o quê? Você vai costurando o contexto, vai pegar um tema, vai costurando, até no final você chegar numa mensagem impactante, aí pô, as pessoas, glória a Deus, amém. Eu acho muito bom esse tipo de pregação, exatamente. Sim, a pregação temática é importante. Por exemplo, no culto de ontem, a menina lá, ela pregou sobre, família. Isso foi uma pregação temática. Família, pregação temática. Porque hoje não é dia dos pais. Entendeu? Faz sentido, né? Porque já é dia 10 de agosto. Então, faz sentido sim. Então, a pregação expositiva, vamos falar sobre a pregação expositiva. Como eu falei, a pregação expositiva se trata de um tipo de pregação que você vai costurando contexto, cara. É que, olha só. Você vai ler na Bíblia, vai pegar algum tema, vai pegar na Bíblia. O tema que eu vou pregar hoje vai ser o Espírito Santo nos enche. Sim, o Espírito Santo nos enche. É muito bom. Os versículos que eu peguei foi, com certeza, o livro de Atos. Sim, o livro de Atos. Mas também o livro dos apóstolos. Mas, com certeza, pode ser dito como o livro do agir do Espírito Santo. Porque você percebe que em nenhum momento no final de Atos existe a palavra amém. Por quê? Porque o agir do Espírito Santo ainda não se finalizou. Então por isso que eu acho bastante bom você pregar sobre esse assunto. E assunto que envolve o Espírito Santo é um assunto bem interessante, velho. Que você prega, é muito legal. E vou trazer algumas anotações que eu acabei de fazer
É muito interessante. Bom, porque em Atos fala bastante sobre, eu anotei aqui, ó, que interessante, sobre a ação do Espírito Santo e a instrução que Cristo trouxe para os seus discípulos, que depois viraram apóstolos. E também Tiago, que fala sobre, eu coloquei aqui, eu anotei, sobre, olha só, sobre as provações e a importância das obras na fé, sobre as provações que as pessoas vão ter. 1 Pedro fala sobre ser firme na fé e ter perseverança. Ter firme na fé. Por quê? Em 1 Pedro, no começo do capítulo, você percebe que é onde, nesse contexto, os discípulos eles estavam bem aborrecidos por seguir a Cristo. Porque a gente pensa que seguir a Cristo é só alegria, é só coisa boa, é uma maravilha. Sim, mas também vai ter provações na sua vida. Aí, o que aconteceu? Pedro falou: alegrem-se por vocês ser co-participantes do sofrimento de Cristo. Vocês são testemunhas do sofrimento de Cristo. Exultem e alegrem-se. O que significa a palavra exultar? Em grego ou por hebraico, mas como o Novo Testamento é em grego, então exultar em grego significa celebrar. Então, celebrem e alegrem-se. Porque aqueles que perseverarem até o fim, perseverar, vai conseguir a coroa da vida. Então, é muito bom. Então, cara, eu acho importante você descobrir qual tipo de pregação se tem a ver mais com você. Exatamente. Bom, uma pregação temática também envolve também algo que, tipo assim, você vai pegar um assunto e vai falar um pouco da sua experiência pessoal. Sim, pode ser também. É isso. Tem pregação sistemática. Tem vários tipos de pregações, cara. Mas quando você vai escolher a pregação, quando você for escolher a pregação, tô sem ideia para pregação. Mano, escolha aquela que mais se encaixa com você. A que se encaixa mais comigo é a pregação expositiva. Porque, por exemplo, aí depois do finalzinho, eu peguei o exemplo de Jó. Eu peguei o exemplo de Jó. Sim, o exemplo de Jó. Porque Jó, ele é um servo temente a Deus. Aí Satanás, ele estava acusando Deus de ser um Deus manipulador, sendo que o próprio Satanás é um manipulador, que é o diabo. Mas Jó era a prova viva de que Deus é um Deus verdadeiro, porque mesmo diante da dificuldade, sim, Jó amaldiçoou seu Deus do nascimento, até da dificuldade, mas ele nunca abandonou a Deus, entendeu? Porque ele se perguntou: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Por quê? O que está acontecendo com ele? Ele fala: será que isso é alguma coisa que Deus quer para mim? Será que é uma aprovação? Então, através da dificuldade, mesmo diante da dificuldade, ele, mesmo assim, continuou temente a Deus. E Deus é um próprio juiz, na verdade. E Jó é a prova viva desse caso, com certeza, nesse tribunal, que o próprio Cristo é a prova viva. Ou seja, as fraquezas do ser humano, elas servem para o caráter de Deus refletir sobre as fraquezas dessas pessoas. A sua fraqueza, a minha força, na verdade, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, para que seja feita a perfeita e boa vontade, agradável à vontade do Senhor. Então, é muito bom esse versículo, eu acho interessante. Porque diante das suas fraquezas é onde vai manifestar a glória do Senhor. Olha que bênção. É que nem um litro de um carro. Tá ligado? É que nem um carro a gasolina, mas tem um nitro. O Espírito Santo é um nitro infinito na sua vida. E que bênção. Por quê? Se você vê nesse contexto, por que foi colocada a palavra Satanás nesse contexto específico? Porque Satanás significa acusador. Antigamente, nos primórdios desse tempo, não existia a palavra advogado. Na verdade, não existia advogado. Por exemplo, Hernandes tem um milharal. Aí o seu Zé tem um cavalo. Aí o cavalo do seu Zé entrou no milharal do Hernandes e comeu todo o milho da horta do Hernandes. Aí o que acontece? Eu vou
através do juiz, e vou apresentar provas, vou acusar aquela pessoa, não é porque o cavalo dela prejudicou o meu milharal. Então, a pessoa responsável por cavalo é o dono. Então, vou acusar ele. Foi burro, né? Foi burro pra caramba. Então, aí, essa pessoa que é acusada, que é a vítima, ela vai ser, no nome lá, é Satã. Entendeu? Vai ser rotada com Satã. Porque ela vai acusar outra pessoa. Então, naquele momento, contexto específico, Satanás, que é o diabo, ele estava acusando Deus. Entendeu? Em um tribunal, estava acusando Deus de ser um falso Deus. Sendo que, você percebe que todos os deuses pagãos que está na Bíblia, eles querem algo em troca para fazer aquilo que as pessoas querem, para satisfazer o ego delas. Mas Deus não. Deus é um Deus que dá o que você precisa e não o que você quer. Deus não é um Papai Noel. Deus não é tipo assim. É um Deus que se encaixa no orgulho, no ego, na soberba das pessoas. Por isso que os discípulos aqui, que é em 1 Pedro, estavam muito aborrecidos. Porque mesmo seguindo a Cristo, vai ter sofrimento na vida deles. Exatamente. Cara, lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, você percebe que o que acontece na Apocalipse? João, da ilha de Patmos, ele recebe uma mensagem de um anjo. O anjo vai conversar com ele, fala: você vai fazer grandes obras, vai fazer isso. O que acontece? Mas Deus vai te usar bastante. Mas o que vai acontecer? Você vai morrer. E os discípulos também. As pessoas que seguem também vai morrer. Então, seguir a Cristo, cara, não é brincadeira. Seguir a Cristo é algo sério, cara. Você está se tornando cristão. Então, meus irmãos, que fala bastante. E é isso. Cara, pra você ter noção, o próprio Cristo teve que dar instrução para os apóstolos. Isso mesmo. Ele ressuscitou e ainda teve que dar instrução para eles. Aí depois Jesus foi para as alturas. Entendeu? Aí, na verdade, tinha até alguns discípulos que perguntaram: Jesus, você tem algum sinal para Israel? Tal? Isso não lhe cabe saber. Isso aí só o Pai que deve saber. Não lhe cabe saber. Então, meus irmãos, é muito interessante. E, meus irmãos, a gente percebe bastante que o agir do Espírito Santo, ele ainda continua. Mas por que ainda não... tipo assim, parece ser tão difícil assim para as pessoas conseguirem ser cheias do Espírito Santo? Porque as pessoas hoje em dia não buscam a Deus como antigamente. Sim, exatamente. Não buscam seguir a Cristo. É isso mesmo. Então, quando você busca Jesus, busca Deus, quando você primeiramente entende o seu chamado, o que Deus quer para você, porque às vezes, meus irmãos, tem coisa que na sua vida que você tenta e dá errado. Por quê? Porque não é aquilo que Deus te chamou. Não é o teu chamado que Deus colocou no teu coração desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, é importante você descobrir o seu chamado. Exato, porque tudo que você for fizer, as coisas, vai cooperar para o seu chamado. A vez Deus permitiu, Deus é tão bom que ele dá livre-arbítrio para as pessoas fazer o que elas querem, quebrar a cara, alguns sonhos e objetivos, para elas pensar: caramba, vou fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Agora eu vou consagrar minhas coisas a Deus. Aí as coisas vão começar a dar certo. Entendeu? Porque Deus é tão bom que ele dá livre-arbítrio. Faz o que você quiser. Exatamente. Porque o próprio Deus, ele não obriga ninguém. Ele não tenta ninguém. As próprias pessoas acabam se prejudicando pelas próprias concupiscências e corrupção da cabeça delas, que estão contaminadas com o pecado. Então, o nosso Deus não tenta ninguém. Então, o livro de Atos é um livro que é o agir do Espírito Santo. E também é o livro dos apóstolos. É uma bênção. Tiago também fala sobre aprovações, sobre as obras. Sim, quais são o que são as tais obras? Essas tais obras é tudo aquilo que é criado do Senhor. Sacrifícios. Quais sacrifícios? O tempo que você gasta às vezes fazendo na fofoca, você usa esse tempo para orar. Você usa esse tempo para assistir algum vídeo de pregação para te edificar.
Sabe, nosso tempo, a vida é sobre tempo e atenção. O que acontece? Se você ficar focando tempo e atenção em coisas imbecis, como fofoca, coisas pornográficas, coisas de luxúria, a sua mente vai estar ocupada com lixo. Isso mesmo, com lixo. Como vai entrar algo de bom na sua vida se você já está ocupado com lixo? Tem que limpar o lixo, tem que limpar o templo, tá com lixo, para entrar o que é bom, que é o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que, em toda palavra, na verdade, que nosso corpo, a nossa vida, nosso coração é o santuário do Espírito Santo, é o púlpito, na verdade, é o púlpito secreto. Isso porque Jesus fala: entre no seu quarto, feche a tua porta e ore em secreto. Exatamente, porque nossa própria vida é o verdadeiro púlpito. O verdadeiro púlpito. Não é só lá no palco da igreja, lá no púlpito da igreja, tá pregando, tá aqui, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça isso. Não é só não. É você, quando ninguém tá vendo, você, seu verdadeiro santuário do Senhor. Tanto que não tem mais negócio de tabernáculo. Exatamente. Porque a antiga aliança já se encerrou. Por quê? Para dar origem à nova aliança, que chegou para que a glória de Cristo venha a ser manifestada. Amém. Então, eu acho importante você buscar, tipo assim, você é pregador, bom, sabe, por exemplo, essa conversa também é para pregadores também. Se você é pregador, é importante você descobrir qual tipo de pregação, estilo, se encaixa com você. É isso. Bom, meus irmãos, depois, meus irmãos, agora eu acabei de comer minha canjica, meus irmãos, e esses assuntos aqui eu já estudei já, e hoje eu não preciso estar só bitolado nos livros, porque por isso que é bom você estar preparado. Exatamente, porque você, um dia de hoje que é de dia, né, que é a minha pregação de noite, eu agora posso descansar, posso assistir alguma coisa que eu gosto, relaxar, ir tomar um sol, assistir um filme, né, fazer alguma coisa. Por quê? Porque é importante você se preparar, mano. Essas pregações eu me preparei já uma semana antes, ou até um mês antes, eu acho. Entendeu? É importante também você sempre fazer devocionais. Pega a Bíblia, vai lendo, vai anotando e vai construindo aqui, ó. Ou seja, esse caderno, meus irmãos, é meu caderno, é meu xodó. Na verdade, aqui tem todas as minhas pregações, que eu anoto. Porque com pregações, porque assim, antes de acontecer a pregação, eu já anoto ela. Porque quando vier preparado aqui, eu tenho pregação aqui. Vai ter mais de umas 1000 pregações aqui no caderno. Já está tudo preparado, os esboços. Ou seja, você tem que pensar, às vezes, à frente ao seu tempo. Por isso que é importante estar preparado. Porque, por exemplo, vai ser nem eu para pregar esse dia. Aí tal pregador falta. Aí, eita, na última hora, não agora. Agora você vai ter que, bem em cima da bucha, na verdade, como diz aqui no Nordeste, você vai ter que pegar, olha. Aí, que bom, graças a Deus. Por quê? Porque já tá anotado aqui, ó. Tá anotado, também tá na minha cabeça também. Isso é importante, você se preparar, porque a palavra fala: não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. É muito bom. E de noite eu vou trazer o vídeo também, o vídeo das minhas pregações, da minha pregação de hoje. Na verdade, eu já tô na minha 5ª pregação, cara. Eu tô na minha 5ª pregação, é uma bênção, olha que bênção. Então, eu vou trazer o vídeo da minha pregação. Sim, vou trazer o vídeo da minha pregação. Vai ser uma benção. Eu pregando. Mas, eu acho que não sei como vou gravar esse vídeo, mas se alguma irmã gravar o vídeo, caso eu consiga gravar o vídeo, eu vou trazer aqui. E é isso. E meus irmãos, agora eu vou descansar um pouco, relaxar a mente, descansar a mente, né? Hoje é dia dos pais, que benção. Seja grato pelo seu pai. Se você não teve uma relação boa com seu pai, perdoe seu pai, fez aquilo que eles puderam. Agora, uma família cristã, você não veio da família cristã muitas vezes, mas a família cristã tem que vir atrás de você. Agora você tem a alta responsabilidade de fazer aquilo que seus antepassados erraram. Exatamente. Resolver aquilo que seus antepassados erraram, né? A antiga geração. Então, pare de culpar as pessoas, pare de culpar seus pais, resolva seus próprios problemas. Agora, quem pode mudar é você. Agora a geração é diferente, entendeu? Então, agora você tem o poder de mudar a sua vida, mano. De mudar a sua vida. Não mudar a cabeça dos seus pais. Você pode mudar a si mesmo. Exatamente. E treinar as pessoas que vão vir através de você. E é isso.
E meus irmãos, é isso. Que Deus te abençoe, Cavarô. Deus não me abençoe, Cavarô, ainda, porque eu ainda não estou com cabeça para essas coisas, né? Mas é uma benção. Então, meus irmãos, eu vou descansar aqui e vai vir um vídeo rapidinho sobre as minhas pregações. Eu vou de noite para a igreja. É o que vai acontecer. Vai sair aqui a pregação. Então é isso. Bom, galerinha, então realmente é isso. Cara, nesse momento eu tô comendo uma pipoquinha. Exatamente, assistindo uns podcasts, né, que eu gosto. Olha só. Bora. E é exatamente isso, galera. Ó. Já é domingo. Agora eu vou desacelerar um pouquinho, né? Porque de noite eu vou pregar, né? Tô relaxando um pouco a cabeça, né? Refrescando a cabeça. É muito importante. E já depois vou trazer o vídeo nesse mesmo vídeo aqui. Tá ligado? Então é isso, galera. É muito bom. Então é isso. Só bom. Bom, como vocês viram, foi bênção aí no culto, viu as fotos com a bênção. E amém. Espero que tenham gostado do vídeo de rotina do jovem cristão adventista. Amém. Só bora, irmão. Amém. E é isso aí.